Você está gravando. Então, vocês estão vendo minha tela aí, né, pessoal? Sim, sim. Tá aparecendo certinho. Então, só para confirmar. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar o capítulo 3, que são as variáveis aleatórias contínuas. Até agora a gente estava trabalhando no capítulo 2 com variáveis aleatórias discretas, né? Então, com variáveis aleatórias discretas, né, os valores que nosso x pode assumir, né, são valores pertencentes a números inteiros, por exemplo. Então, vai ser o quê? O número de moedas, quando você joga uma moeda 100 vezes, aí o número de moedas que você vai obter, então vão ser os números naturais entre 0 e 100, né? Aí pode ser no intervalo de tempo, que seria agora a variável aleatória Poisson, né? No intervalo de tempo entre 0 e t, quantas mensagens de e-mail pode chegar no seu servidor, né? Aí x vai assumir o quê? Os valores de 0, né, até infinito, né? Então, as variáveis aleatórias discretas, né, o x que vai representar os possíveis resultados do seu experimento, ele vai ser um x, né, que vai pertencer aos números naturais, aos números inteiros, por exemplo, né? Por outro lado, nas variáveis aleatórias contínuas, né, o seu x, né, vai exatamente pertencer à reta real. Então, qualquer valor, né, na reta real. Isso é muito importante, que vai representar, por exemplo, a altura das pessoas em uma cidade. A altura das pessoas em uma cidade vai poder ser qualquer valor, né, entre 1 metro e, sei lá, 2 metros e 20, né? Qualquer valor real entre 1,5 metro e 2 metros e 20. A temperatura de uma pessoa pode ser qualquer valor real entre, sei lá, 35 e 42 graus, né? O preço de uma ação pode ser qualquer valor real. Então, quando a gente estiver trabalhando com variáveis aleatórias contínuas, né, a gente não vai estar mais limitado a só um conjunto contável, um conjunto finito de valores. Beleza? E antes de falar mais, entrar mais um pouco nos detalhes da variável aleatória contínua, a gente vai falar primeiro que na variável aleatória contínua, cada ponto, né, cada um dos possíveis valores não vai possuir uma probabilidade, tá? Mas vai possuir uma densidade de probabilidade, né? Então, para explicar isso um pouquinho melhor, eu vou lembrar para vocês como era a densidade de massa, né, em uma barra metálica, né? Ou seja, a densidade volumétrica, que é quilo por metro cúbico, né, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, né? E por que isso é necessário? Só para dar um exemplo para vocês, imagina de vocês, né, que eu falo que eu vou fazer uma aposta com vocês, né, que eu vou querer que vocês escolham, vocês tentem acertar o valor real entre 0 e 10 que eu escolhi, tá? Então, eu escolhi um valor entre 0 e 10, pode ser qualquer número real entre 0 e 10, e eu gostaria que vocês tentassem adivinhar qual o valor entre 0 e 10 que eu escolhi. Pode ser qualquer número real entre 0 e 10, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a probabilidade de vocês acertarem exatamente o valor que eu escolhi? 1/10. Não, mas pode ser qualquer valor real, não necessariamente valor natural, entendeu? Vai ser 0, né? Porque você tem o quê? Você tem uma quantidade infinita de valores entre 0 e 10, entendeu? Então, por exemplo, mesmo se eu tiver escolhido o valor 5, né, qual a probabilidade de você acertar? Vai ser 0, porque eu poderia ter escolhido qualquer um desses infinitos valores entre 0 e 10. Tá? Então, nesse caso, né, a probabilidade de você acertar cada um dos valores, né, vai ser o quê? Vai ser 1/10, vai ser 0. Né? Mas a gente vai ver que cada um dos valores vai ter uma densidade de probabilidade de 1/10, tá? Então, para tentar entender melhor o que vai ser essa densidade de probabilidade,
vamos estudar um pouquinho e relembrar o que é essa densidade volumétrica, né? A densidade de massa. Né? Não, vamos lá. O que é uma densidade de uma barra metálica? Né? A densidade mede o grau de... a densidade, né, em uma barra metálica, ela vai medir o grau de concentração de massa em determinado volume. Tá? O símbolo da densidade é esse ρ. Tá? Então, vamos nesse exemplo aqui que eu falei. Ó. Imagine que você tem uma massa, uma barra metálica de 100 quilos. Tá? Então, a barra metálica tem 100 quilos. E com dimensões, as dimensões dessa barra metálica vão ser o quê? 100 metros por 1 metro por 1 metro. Né? Então, vai ser uma barra metálica dessa forma. Ela tem 100 metros de comprimento, ela vai ter 1 metro de profundidade, né? E vai ter aqui, ó, 1 metro de largura. Tudo bem, pessoal? Então, essa barra metálica vai ter o quê? 100 metros cúbicos. Tá? Aí, qual vai ser a densidade dessa barra metálica? Vai ser 100 quilos dividido por 100 metros cúbicos, que a densidade dessa barra metálica vai ser constante ao longo da barra, tá? E vai ser 1 quilograma por metro cúbico. Né? Aí, agora, beleza. Agora, imagina, pessoal, que dessa barra, né, que ela tem profundidade de 1 metro e largura 1 metro também, né? Então ela vai ter profundidade de 1 metro e largura 1 metro, tá? Aqui é a profundidade e largura, né? A altura da barra, né? Aí, imagine que eu pergunto para vocês qual vai ser a massa dessa seção dessa barra que possui largura, que possui uma espessura de delta, tá? Aí vocês concordam comigo que a massa dessa seção, dessa barra que possui comprimento delta vai ser ρ, na idade delta. Vocês concordam comigo, pessoal? Faz sentido. Porque essa região delta aqui, né, ela vai possuir qual volume? Ela vai possuir volume delta, que é o comprimento dessa seção, vezes 1 metro, que eu vou ter de altura, tá? A altura dessa barra, vezes esse 1 metro, que vai ser o quê? A profundidade dessa barra, né? Então, o volume dessa seção de comprimento delta vai ser o quê? Vai ser delta metros cúbicos, tá? Então, a massa dessa seção de comprimento delta vai ser o quê? Delta. Aí, olha que interessante. Se a gente pegar essa seção delta e tender para zero, ou seja, essa seção zero ficar realmente muito pequena, tender para zero, qual vai ser a massa dessa seção delta? Vai ser zero, né, pessoal? Porque esse deltazinho aqui vai tender para zero também. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, o que eu estou falando para vocês, tá? É que cada um dos pontos da barra possui uma densidade de 1 kg por metro cúbico, né, pessoal? Mas se eu perguntar para vocês assim, qual a massa exatamente do ponto da barra, né? Qual a massa exatamente do ponto da barra que está nessa posição de 70 metros, tá? Aí vai ser zero, tá? Porque eu estou pegando o comprimento dessa seção que possui comprimento, que está na posição 70 metros, exatamente nessa posição de 70 metros, o delta vai ser o quê? O delta vai ser zero. Porque eu estou querendo saber exatamente a massa naquela posição, naquele ponto de 70 metros, tá? É diferente, né? Se eu perguntar assim, qual a massa nessa região de 70 metros até 71 metros? Aí, nesse caso, meu deltazinho vai ser o quê? Vai ser 1, tá? Aí eu vou ter o quê? A minha massa vai ser 1 quilo, porque eu vou ter 1 metro cúbico, né? Que vai ser 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro vezes o delta, o ρ, que é 1, aí eu vou ter a massa de 1 quilo. Mas se eu estiver interessado exatamente na massa do ponto relativo ao ponto 70 metros, né? Essa massa vai ser zero, porque meu delta, que é o comprimento dessa seção, vai tender a zero e minha massa também vai tender a zero, tá? Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. A massa em um ponto específico dessa barra é igual a zero. Por quê? Porque em um ponto específico dessa barra, meu deltazinho vai tender a zero e a massa, nesse ponto, vai tender a zero também. Alguma dúvida, pessoal?
Então é isso. Ó, então, só, exatamente. Aí eu só fiz um gráfico, tá, para ficar mais claro. Então, ó, no eixo Y eu tenho a densidade, né, que é medida em quilograma por metro cúbico ao longo da barra. Então, ao longo da barra, a gente sabe que a nossa densidade é o quê? Ao longo da barra, a gente viu que nossa densidade é 1 quilo, né, por metro cúbico, e ela é constante ao longo de toda a barra, né? E ao longo de toda a barra, então, você está vendo que no eixo X, né, eu coloquei o quê? O ponto da barra, né? Então, no eixo X, eu vou ter, para todos os pontos, para cada um dos pontos no comprimento da barra de 0 até 100 metros, qual vai ser a densidade? Em cada um dos pontos, a densidade vai ser constante e vai ser igual a 1 kg por metro cúbico. Aí eu posso perguntar para vocês, pessoal, qual vai ser a massa no intervalo entre A e B dessa barra? Aí o que acontece? No intervalo entre A e B, a massa vai ser o que? A massa entre A e B vai ser exatamente, tá? Vai ser exatamente a área embaixo dessa curva, né? Então, se eu tenho o ρ, que é a altura desse retângulo, então a área vai embaixo dessa curva vai ser o quê? Vai ser o ρ vezes B menos A, tá? Beleza, pessoal? Aí, isso é importante porque agora imagina uma situação mais complicada, tá? Que esse ρ, né, variasse com o comprimento da minha barra. Imagina que fosse uma coisa mais complicada assim, tá, pessoal? Aí eu perguntasse para você assim, pô, mas qual vai ser a massa total entre A e B? Entre A e B. Considerando que minha densidade está variando, minha densidade volumétrica, né, densidade de massa está variando ao longo da barra, né? Então, minha massa entre A e B vai ser dada o quê? Novamente pela área, né, entre A e B delimitada pela curva de densidade. Mas aí eu calcularia essa área o quê? Com a integral entre A e B, né, de ρ de x dx. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Alguma dúvida? Tranquilo. Então, a massa entre A e B vai ser dada pela integral entre A e B, né, de ρ de x dx, né? Essa integral vai calcular exatamente a área entre A e B, que vai ficar abaixo da curva de densidade, né? Aí agora, tendo lembrado desses conceitos de densidade, né, a gente vai ver que esses conceitos de densidade relativas a uma variável aleatória contínua são bem similares, tá? Então, acho que vai ajudar vocês a entenderem. Ó. O que é uma variável aleatória contínua? Ó, são variáveis aleatórias contínuas, elas vão possuir um contínuo de possíveis valores, né? Quais são esses contínuos de possíveis valores? A velocidade de um veículo, tá vendo? A velocidade de um veículo, a altura de uma pessoa, o tempo necessário até você receber um novo e-mail, né? Aí, por exemplo, na variável aleatória Poisson, a gente contava o quê? Quantas mensagens você recebeu até o intervalo de tempo t, né? Aí, com uma variável aleatória contínua, que a gente vai chamar de variável aleatória exponencial, a gente vai saber o quê? O tempo, por exemplo, o tempo necessário até você receber uma mensagem, tá? E o tempo, nesse caso, vai ser o quê? Uma variável aleatória contínua. A variável aleatória geométrica, que era uma variável aleatória discreta, ela contava o quê? Quantas moedas você tem que jogar até obter uma cara. Na variável aleatória contínua, que vai ser exponencial, ela é equivalente contínua à variável aleatória geométrica. Na variável aleatória geométrica, você contava quantas vezes você tem que jogar uma moeda para ter o resultado pretendido. Na variável aleatória exponencial, você vai contar qual o tempo, né, contínuo que você precisa esperar para receber um e-mail, por exemplo, né? Aí está aqui, ó. Aí para uma variável aleatória contínua x, tá vendo? Vai existir uma função não negativa
f de x maior ou igual a zero, que a gente vai chamar a função densidade de probabilidade. Ó. É a função densidade de probabilidade. Então, cada ponto, no caso contínuo, pessoal, cada ponto não irá possuir uma probabilidade. Cada ponto, da mesma forma que a gente viu na barra metálica, cada ponto vai possuir uma densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade. Cada ponto irá possuir uma densidade de probabilidade. Ó. Né? Ou seja, cada ponto vai possuir uma densidade de probabilidade. Aí, se eu estiver interessado em saber qual a probabilidade do conjunto B, né? Aí o que eu vou fazer? Como o f de x é a minha densidade de probabilidade, o f de x vai ser uma curva desse tipo. Aí, se eu estiver interessado em saber qual a probabilidade, por exemplo, do meu x estar no intervalo A e B, pessoal, entre A e B, e essa curva em vermelho é a minha densidade de probabilidade, tá? Da mesma forma que para calcular massa eu fazia o quê? A integral, né, entre A e B da densidade de massa, né, que era o rosinho x dx, aqui para calcular a probabilidade de eu estar, por exemplo, no conjunto, nesse caso meu conjunto B seria o intervalo entre A e B, tá, pessoal? Então meu B aqui vai ser o intervalo entre A e B. Aí seria aqui de Azinho até Bzinho, tá? Então, se eu quiser saber qual a probabilidade do meu x estar entre A e B, né, a probabilidade do meu x estar entre A e B vai ser essa reta, vai ser essa área abaixo da curva de densidade de probabilidade e vai ser dado o quê? Exatamente pela integral entre A e B de f de x dx. Tá? E como a probabilidade tem que ser normalizada, se eu levar em consideração todos os possíveis valores da minha variável aleatória, né, ela vai assumir valores desde menos infinito até mais infinito, se eu levar em consideração todos os possíveis valores, tá? E fazer a integral de menos infinito até mais infinito, essa f de x dx, a área abaixo da curva de densidade de probabilidade tem que ser igual a 1, tá? Beleza? Então, a minha f de x dx ela tem que ser o quê? Tem que ser não negativa, ou seja, ela tem que ser sempre maior ou igual a zero, e ela tem que satisfazer a propriedade da normalização também. Mais alguma dúvida, pessoal? Conseguiram entender tudo direito aí? Sim. Deu sim. Então, olha só, mais alguns conceitos básicos, pessoal. Ó. Em particular, né? Comentei com vocês, a probabilidade de x estar no intervalo entre A e B vai ser o quê? Vai ser exatamente a integral entre A e B da PDF, que é a função densidade de probabilidade. Da mesma forma que a gente fazia para a massa, né, que era A e B, o rosinho, né, de x dx, aqui a gente vai fazer o quê? Eu quero saber a probabilidade, então eu vou integrar a função densidade de probabilidade entre A e B de f de x dx. Tá? Que vai corresponder exatamente o quê? Exatamente a área embaixo da função densidade de probabilidade entre A e B. Tá? Aí a gente vai ver, na verdade, que no slide seguinte, né, como a probabilidade de, por exemplo, de x ser igual a A e a probabilidade de x ser igual a B exatamente é igual a zero, tá, pessoal? De um ponto específico, aí eu posso colocar ou não a probabilidade de x ser maior ou igual a A e menor ou igual a B vai ser também igual ao quê? A probabilidade de x ser maior do que A e menor do que B. Então, se eu estou incluindo os extremos ou não nesse intervalo de probabilidade, não importa para a gente. Por quê? Porque a probabilidade do x assumir um valor igual a esses limites do intervalo é igual a zero. Tá? Aí, só para ficar mais claro, né? Imagine que a gente sabe, né, que a probabilidade de x, né, estar entre A e B vai ser igual ao quê? Vai ser igual à integral entre A e B, né, de f de x dx. Né? Então, se eu estou interessado em saber a probabilidade da minha variável aleatória x estar no intervalo entre x e x mais delta com delta muito pequeno, vai ser o quê? Vai ser exatamente, está vendo, essa área aqui que eu estou pintando de vermelho.
tá? E para delta muito pequeno, essa área pode ser aproximada como o quê? Como exatamente esse valor aqui, ó, o valor assumido por f de x nesse pontinho, tá? Né? Essa altura aqui, né, que seria, ó, o f de x, tá? Exatamente nesse ponto, esse aqui é o xzinho que eu tenho, né? Vezes o quê? Vezes a largura dessa minha barrinha aqui. E ela vai ter largura o quê? Delta. Então, aproximadamente, se o delta é muito pequeno, tá? Minha probabilidade do xzinho estar entre xzinho e x mais delta, ele vai ser o quê? F de x, que é exatamente essa altura no ponto x, vezes o delta, tá? Mas se eu escolher meu delta muito pequeno, o delta vai tender a zero, tá? E essa probabilidade do meu xzinho assumir um valor exatamente igual a xzinho vai ser igual ao quê? Vai ser igual a zero. Por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Para qualquer valor específico de x, nós temos que a probabilidade do x ser igual a x vai ser a integral de x até x de f de x dx, que vai ser o quê? Que vai ser igual a zero. Algum comentário, dúvida, sugestão? Até agora é tranquilo. Não. Então, pessoal, aí o primeiro caso mais simples de variável aleatória que a gente tem vai ser a variável aleatória uniforme, né? Ou seja, ela é constante, tá vendo? A densidade de probabilidade vai ser constante entre A e B, tá? Vai ser, por exemplo, um Czinho aqui, né? Ou seja, ela é C, a função densidade de probabilidade vai assumir o valor de C entre A e B, tá? Ou seja, a densidade de probabilidade de todos os pontos é a mesma, tá? Aí agora eu pergunto para vocês, qual o valor de Czinho? Tentem calcular aí para mim, pessoal. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês me dizerem aí qual o valor de Czinho. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Você vai ser a altura do gráfico ali? Isso, se essa altura aqui, né? Porque tá vendo a função densidade de probabilidade, que é exatamente esse cara aqui, ele é o quê? Ele é C para X entre A e B, né? Aí eu quero saber qual o valor desse Czinho. É a altura desse retângulo, né? Alguém tem alguma ideia como fazer? A gente tinha visto no início da aula, né, que a probabilidade do xão, né, estar entre menos infinito, né, e mais infinito, né, tem que ser igual a 1, né, pela propriedade da normalização, que implica que a integral de menos infinito a infinito, né, de f de x dx, né, tem que ser igual a 1. Isso implica que o quê, pessoal? Isso implica que, como essa integral, como essa densidade de probabilidade ela só é diferente de zero entre A e B, aí eu posso escrever o quê?
que é a integral entre A e B, né, de C, 1 é igual à integral entre A e B, né, de altura C dx, tá? Que isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a C, que eu posso botar do lado de fora da integral, né? Aí a primitiva de C de 1 vezes d de x é x, que é igual a entre A e B. Que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a C, B menos A, igual a 1. Né? Aí isso implica que o quê, pessoal? Isso implica que meu C tem que ser igual ao quê? C tem que ser igual a B menos A. 1 sobre B menos A. Isso está consistente com a nossa ideia de que o quê? Que a probabilidade vai ser sempre o que é. A probabilidade, se eu estiver interessado na probabilidade entre os limites A e B, essa probabilidade vai ser a área abaixo da curva, né? E essa área abaixo da curva aqui, pessoal, tá vendo? Essa área abaixo da curva vai dar exatamente 1, tá vendo? Que eu poderia ter calculado assim, ó. C tem que ser C vezes 1 dividido por B menos A, né? C é a altura do retângulo, B menos A é a base, tem que dar igual a 1, tá? Não, é o contrário. C vezes B menos A, que é a altura do retângulo, né? Tem que dar igual a 1. Então, meu Czinho tem que ser igual a 1 dividido por B menos A. Né? Então, ou seja, isso está condizente com o que a gente viu, porque a altura do retângulo, que é 1 dividido por B menos A vezes a largura da base do retângulo, que é B menos A, vai dar o quê? Vai dar 1. Que é exatamente satisfazendo a propriedade da normalização. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pode perguntar. Professor, então a área desse retângulo tem que dar 1, né? É, porque nesse caso específico, tá vendo? Eu tô levando em consideração todos os possíveis valores que a variável aleatória pode assumir. Né? Nesse caso, tá vendo? Que a variável aleatória só vai assumir valores diferentes de zero para x entre A e B. Aí, por isso que a probabilidade tem que ser igual a 1, porque eu estou levando em consideração todos os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir. Tá? Mas, por exemplo, se eu fizesse uma análise assim de um caso, vamos analisar outro caso, né? Se eu fizesse assim, eu tenho minha variável aleatória contínua, ela é uniforme também, e ela é definida entre não, ela vai ser constante, né? E ela vai ser definida entre 1 e 10. Então, utilizando a definição que a gente viu, né? A densidade de probabilidade dela vai ser 1/10 e meu x vai estar definido entre 0 e 10, tá vendo? Aí 0 caso contrário. Então, minha densidade de probabilidade aqui, ó, vai ser igual ao quê? Vai ser 1/10, né? Quando meu x estiver variando entre 0 e 10, tá vendo? Mas eu só estou interessado que minha variável aleatória assuma valores diferentes de 0, né, para a densidade de probabilidade para x entre 0 e 10. Então, se eu levar em consideração todos os possíveis valores, né, da minha variável aleatória, né, a minha área ali embaixo da minha função de densidade de probabilidade tem que ser 1. Tá? Mas ao invés disso, eu poderia perguntar para você assim, ó, qual a probabilidade da minha variável aleatória assumir valores entre 0 e 1. Vamos botar entre 0 e 2, tá? Então, qual a probabilidade da minha variável aleatória x assumir valores entre 0 e 2? Tá? Aí como você vai calcular isso? Vamos calcular isso de duas formas, tá? Uma forma mais, digamos, direta vai ser o quê? Eu calcular a área embaixo da minha PDF entre 0 e 2. Então, essa área vai ser o quê? Vai ser 1/10 vezes 2.
que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a 1/5. Agora eu posso calcular isso de uma forma mais algébrica, né? Que aí vai ser, aí eu calculo a área como? Vai ser a integral de 0 até 2, pela definição, né? Aí eu multiplico dentro da integral pelo quê? Pela PDF. Então vai ficar 1/10 vezes d de x. Que aí vai ficar 1/10 vezes x entre 0 e 2. Que aí vai ficar o quê? Vai ficar 1/10 dividido por 2 menos 0, que vai ser igual a 1/5 também. Entendeu, Thiago? Eu explico de Sim. novo. Não, Entendeu? entendi. Porque naquele caso específico, né, eu peguei toda essa área porque eu estava interessado em todos os possíveis valores que a variável aleatória podia assumir, né? Aí por isso que eu fiz a integral de menos infinito até infinito, e depois eu multipliquei, né, a altura desse retângulo pela base, né, que é b menos a, que são todos possíveis valores em que a função densidade e probabilidade é diferente de 0. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Beleza, agora eu tenho mais uma pergunta para vocês. A PDF, ela pode assumir um valor maior do que 1? A PDF, né, f de x, ela pode ser maior do que 1? Eu acho que não. É só você pensar assim, olha só, imagina, tá? Eu vou pegar outro papel aqui. Então, você vê que, imagina, dá uma olhada nessa equação 9 aí, Thiago. Agora, imagina que se eu escolhesse, né, se eu quisesse que meu A e B estivesse, por exemplo, tá? Que meu A fosse 0, tá? Então, ele estaria, na verdade, ali colado na origem, né? E meu B fosse 10 a menos 1. Ou seja, meu B fosse 0,1. Né? Vou até desenhar de novo. Né? Então, olha só. Se eu tenho minha PDF dessa forma aqui, ó, aqui é o f de x dx, aqui o f de x, né, aqui é o x. Aí, se minha PDF possui esse formato, né, ela é um valor constante Czinho entre 0 e 0,1, tá? Aí, qual tem que ser o valor de Czinho dessa... Aí meu f de x aqui seria assim, pessoal. F de x, que é igual ao quê? Que é igual ao Czinho, né, para x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 0,1. Né? Aí 0 caso contrário. Aí nesse caso específico, qual o valor do Czinho? Seria 1 sobre 0,1, né? Isso. Aí nesse caso, né, aí só para a gente lembrar, esse aqui, o 0 seria nosso A, né, e o 0,1 seria nosso B, né. Então, meu Czinho vai ser o quê? Meu Czinho, utilizando o cálculo que a gente já fez, vai ser o quê? 1, né? B menos A, né? Aí vai dar o quê? 1 dividido por 0,1, né? E meu Czinho vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 10. Então, você vê que nesse caso aqui, né, minha função densidade de probabilidade pode assumir um valor maior do que 1, tá? O que eu não posso ter é o que é? Que a probabilidade, né, considerando todos os possíveis eventos, seja maior do que 1, tá? Então, você vê que nesse caso, a minha função densidade de probabilidade possui um valor maior do que 1. Mas se você pegar a área embaixo dessa curva, né, levando em consideração todos os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir, né, eu vou ter novamente o quê?
A área embaixo dessa curva vai ser 10 vezes 0,1, que vai ser igual a 1. Né? Então, novamente, eu tenho a propriedade da normalização sendo satisfeita. Beleza, Thiago? Beleza, Vinícius? Beleza. Beleza. Diego, entendeu, Diego? Tudo Sim, sim. entendido? Sim, tranquilo por enquanto. Então, aí aqui eu vou dar um novo exemplo. Ó. Imagina que você é um apostador, tá? E tem que escolher um único número no intervalo entre 0 e 10, tá? Para tentar acertar o valor que eu escolhi, tá? Esse número entre 0 e 10 vai ser um número real, tá? E é igualmente, e eu digo que a probabilidade de cada número, né, ser escolhido é igualmente provável, tá? E é esquisito até eu falar que cada número é igualmente provável quando a probabilidade de cada um deles é o quê, pessoal? É 0, né? Aí, ao invés disso, eu digo o quê? Que a densidade de probabilidade de cada um deles é a mesma, tá? Aí eu pergunto qual é a probabilidade de você acertar o número obtido nessa aposta, tá? Esse aqui seria o item A. E aí no item B eu pergunto qual a PDF desse problema. Tentem responder aí para mim. Qual a probabilidade de eu acertar o número nessa aposta, pessoal? Como eu posso escolher qualquer número real entre 0 e 10, né? Eu tenho infinitos números, né? Aí, infinitas possibilidades. Então, a probabilidade de eu acertar vai ser o quê? Vai ser 0. Mesmo se eu tivesse perguntado para você qual a probabilidade de eu acertar, você escolhe um número entre 0, né, e 0,1, qual a probabilidade de você acertar exatamente o número aqui no meio, né? Aí vai ser o quê? A probabilidade é 0 também. Que existem infinitos números para escolher nesse intervalo aqui. Então, a probabilidade de eu acertar um número ali dentro vai ser o quê? Vai ser 0, né? Tá? Aí, nesse problema que eu dei aqui no exemplo 3.1, como é a PDF aqui, pessoal? A PDF é aquele Czinho? Vai ser exatamente Então um é um Czinho. 0,1, né? Isso, tá vendo? Como nesse caso, cada um dos valores possui a mesma densidade de probabilidade, é o caso mais simples, tá? Em que a PDF é a mesma, tá vendo? O Czinho é o mesmo para qualquer valor de x entre 0 e 10, tá? Aí, usando a propriedade da normalização, tá vendo? Fazendo aquele mesmo cálculo, tá? Que 1 vai ser igual à integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx, tá? E fazendo a manipulação algébrica, a gente vai ter que 1 é igual a C10, tá? Isso significa que o C vai ser igual a 1/10. Beleza? Essa aqui é interessante também, tá? Que eu tenho uma variável aleatória que é uniforme por partes, tá? Então, isso aqui é um exemplo, tá? Essa figura aqui não é necessariamente do exemplo que a gente vai ver. Entre A1 e A2, ela possui uma densidade de probabilidade C1, tá? Entre A2 e A3, ela vai possuir uma densidade de probabilidade C2, e entre A3 e A4, né, ela vai possuir outro valor para densidade de probabilidade. Então, vamos ver esse exemplo do livro, né? Alvin, se o dia está ensolarado, ó, Alvin vai... Opa! Se o dia está ensolarado, vou pegar outra cor aqui. Se o tempo de viagem de Alvin até o trabalho... Peraí. A caneta não está ajudando muito. O tempo de viagem de Alvin até o trabalho é de 15 a 20 minutos se o dia está ensolarado, tá? Sendo esse tempo com a mesma densidade de probabilidade, né? Se o dia está ensolarado. Então, ele pode chegar ele pode ter qualquer tempo de viagem igualmente provável, né? Se o dia está ensolarado, né?
com um tempo de viagem de 15 a 20 minutos. Então, seria mais, aproveitando esse gráfico, né? Seria aqui, ó, de 15 a 20, tá? Ele vai o quê? Ele vai demorar, a probabilidade de ele chegar no trabalho, né, entre 15, quer dizer, o tempo de viagem é igualmente provável, tá? Entre 15 e 20 minutos se o dia está ensolarado, tá? Então, mas eu ainda tenho que achar o C1. O C3, no nosso caso aqui, vai ser igual a 0, tá? Ele não vai possuir, tá? Por outro lado, se o dia é chuvoso, o tempo de viagem de Alvin até o trabalho é de 20 a 25, tá? Isso se o dia está chuvoso. Aí eu tenho que encontrar também esse C2, né? Além disso, né, eu sei que o dia está ensolarado com probabilidade 2/3, tá? E o dia está chuvoso com probabilidade 1/3, tá? Então, o que isso significa? Significa que a probabilidade de Alvin chegar no trabalho entre 15 e 20 minutos, que é a probabilidade do dia estar ensolarado, vai ser o quê? Vai ser igual a 1/3, vai ser igual a 2/3. Por outro lado, a probabilidade de Alvin chegar no trabalho entre 20 e 25 minutos, que é a probabilidade do dia estar chuvoso, vai ser igual ao quê? 1/3. Tá? Então, a probabilidade do dia estar chuvoso é 1/3. E como se o dia estar chuvoso, o Alvin leva de 20 a 25 minutos para chegar no trabalho, né? A probabilidade de Alvin chegar no trabalho de 20 a 25 minutos vai ser o quê? Vai ser igual a 1/3, tá? Então, fazendo o cálculo aqui de uma forma mais prática, né, usando as áreas, tá? Aí o meu C1 vai ser igual ao quê? O meu C1, tá? Então, eu sei que essa área aqui em verde, ela tem que ser igual ao quê? 2/3, pessoal. Então, vai ser o quê? C1 vezes 20 menos 15, tá? Tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 2/3. Isso implica que meu C1 tem que ser igual a 2 sobre 15. Tá? Aí, por outro lado, essa área aqui, essa área em azul, ela tem que ser igual a 1/3. Né? Isso implica que meu C2 vezes 25 menos 20 tem que ser igual a 1/3, tá? Aí isso implica que meu C2 tem que ser igual ao quê? 1 sobre 15, tá? Então, nesse caso específico aqui, aí aqui eu fiz só a derivação do C1 e C2 de uma forma diferente, né, usando a integral, mas nesse caso, e eu obtive, obviamente, os mesmos valores de C1 e C2, né? Aí vocês vão. Aí nesse caso, minha PDF ficou como? Ficou assim, né? Entre 15 e 20, eu obtive meu C1 igual a 2/3, igual a 2 sobre 15, tá? Aí aqui é 2 sobre 15. E entre 20 e 25, minha PDF vai assumir qual valor? Vai assumir o valor de 1 sobre 15. Aí aqui é 1 sobre 15, tá? E aqui é 2 sobre 15. Tá? Aí só confirmando aqui embaixo, né? Para ver se essa área aqui que eu estou pintando de vermelho dá 2/3 mesmo, vai ficar o quê? Ó, 2 sobre 15 vezes 20 menos 15, que é 5. Então, vai dar o quê? 2/3, que é a probabilidade de eu chegar no trabalho entre 20 e 15 minutos, que dá exatamente a probabilidade do dia estar ensolarado. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse exemplo? Nesse exemplo, a gente viu uma variável aleatória que é uniforme por partes, né? Então, ela é como se fosse um degrauzinho. Né? Alguma dúvida, pessoal? Não. A esse caso aqui, por exemplo, é retirado do livro também, e a gente é só uma derivação, né? Que uma PDF ela pode ser válida, né? E assumir valores maiores do que 1. Né? Então, imagine que eu tenho essa PDF aqui, ó, que é 1 dividido por 2 raiz de x, né? Quando x varia entre 0 e 1. Tá? Então
essa variável aleatória x, você pode observar, né, que quando eu assumo valores de x mais próximos de zero, né, ela vai tender ao infinito, né? Só para a gente ter uma ideia, né, se eu escolho meu x igual a 10 a menos 2, né, qual vai ser o valor da minha PDF? Minha PDF vai assumir o valor de 1 dividido por 2 vezes raiz quadrada de 10 a menos 2, que vai ser 2 vezes 10 a menos 1, né? Que aí vai ser igual ao quê? 5, né? Então, você vê que minha variável aleatória ela pode assumir valores maiores do que 1, tá? Nesse caso, para x igual a 10 a menos 2, ela vai assumir o valor 5, mas eu posso escolher qualquer valor aqui que seja maior do que 0 e bem próximo de 0, né? Tendendo para 0, essa PDF vai assumir o quê? Vai assumir valores tendendo ao infinito, né? E é interessante observar que ela ainda é uma PDF válida, né? Porque a integral de 0 a 1 dessa PDF vai ser o quê? Vai ser 1 dividido por 2 raiz de x, que vai ser meu f de x dx, tá? Aí, se eu fizer essa integral, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar, aí eu boto meio para fora, né? De x de menos meio dx, tá? Só que a primitiva de x meio, x menos meio vai ser... A primitiva de meio vezes x menos meio é o quê? Exatamente x meio, tá? Porque a derivada de x meio é o quê? Vai ser meio vezes x menos meio, tá vendo? Então, x meio, que é a raiz quadrada de x, entre 0 e 1 vai dar o quê? Vai dar exatamente 1. Então, aqui eu provei que essa PDF é uma PDF válida. Por quê? Porque a integral dela de menos infinito a infinito é 1. Apesar de ela conseguir, né, assumir valores que são maiores do que 1. Então, nesse exemplo 3.3, a gente viu o quê? Que uma PDF pode assumir valores maiores do que 1. Entendeu, Guilherme? Guilherme está aí? Tudo bem, professor. Alguma dúvida na aula de hoje? Não, até agora não. Beleza. Então, da mesma forma que a gente tinha para variáveis aleatórias discretas, né? Para variáveis aleatórias discretas, a gente tinha aqui, ó, que o valor esperado de x, que seria o centro de gravidade da distribuição, né, seria o quê? Um somatório, tá? Para todos os valores de x, né, de x vezes a PMF, né? Ou seja, cada x ficaria multiplicado pela sua PMF, pela probabilidade daquele x acontecer, né? Aí a gente também calculou, né, o valor esperado se eu tiver uma função de g de x, uma função de x, né? Aí a gente viu que eu posso escrever isso como? Como somatório para todos os possíveis valores de x, vezes a probabilidade daquele x acontecer. Tá? Né? Aí para o caso contínuo vai ficar como, pessoal? A gente simplesmente troca o somatório pela integral. Então, no caso contínuo, vai ficar o quê? O valor esperado de x, quando x é uma variável aleatória contínua, vai ser integral de menos infinito a infinito, ou seja, levando em consideração todos os possíveis valores de x, né, de f de x. Opa, aí faltou x aqui, tá vendo? X vezes f de x dx. Aí, se eu quero saber o valor esperado de g de x, vai ser igual ao quê? Vai ser a integral de menos infinito a infinito de g de x vezes f de x dx. Que é exatamente isso aqui, ó. O valor esperado, ou seja, a média de uma variável aleatória x, vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de x vezes f de x dx. Né? E se eu tiver o valor esperado de g de x, que é uma função da variável aleatória x, né? Aí vai ser a integral de menos infinito de g de x vezes f de x dx. Tá? Aí um exemplo, né, desse g de x que a gente viu, o g de x pode ser a conversão de uma variável aleatória que mede a temperatura em Celsius, aí eu quero fazer essa conversão para medir a temperatura em Fahrenheit. Né? Ou eu posso fazer assim, eu estou medindo a temperatura, eu quero medir a temperatura em log, né? Então vai ficar assim, g de x vai ser log de x.
Aí outro g de x bem comum para a gente vai ser a variância, né? Que a variância é como? A gente escolhe o g de x como sendo a distância, né, o quanto nossa variável aleatória x se distancia do valor esperado, tá? Né? Tá. Aí, por exemplo, aí a variância vai ser o quê? Vai ser exatamente quando eu substituo g de x por x menos o valor esperado de x ao quadrado. Né? Ou seja, o valor esperado de aí a variância, né? Vai ser igual a integral de menos infinito a infinito de x menos o valor esperado de x, né? Ao quadrado vezes f de x dx. Eu estou escutando é um livro, né, de um autor que eu acho interessante, que é o Taleb, né? Alguém já escutou falar alguma coisa dele já? O pessoal que gosta de investimento gosta bastante dele. Né? Aí ele estava falando que... Aí ele deu uma explicação da variância, né? Que ele estava falando que é por isso que... né? Porque muitas pessoas, quando vão viajar para fora do Brasil, né? Elas procuram, né? E elas aceitam comer, por exemplo, no McDonald's. Por quê, pessoal? Se você for para algum país com comida, com a culinária um pouco exótica, né? Porque, teoricamente, a produção deles é padronizada no mundo inteiro, mas isso é teoricamente. Exatamente que apesar, digamos, se você não gosta tanto de McDonald's, né? Sei lá, o valor esperado do quanto você vai gostar pode ser pequeno, entendeu? Mas a variância é baixa. Então, você sabe o quanto você vai gostar daquele McDonald's, né? Foi até interessante que eu acho que na Olimpíada de Pequim, né? Eu acho que o Usain Bolt, eu acho que antes ele bateu o recorde mundial, ele comeu aqueles McNuggets, né? Exatamente porque ele estava preocupado com o que ele poderia comer ali e passar mal. Mas ele falou, não, McNugget é McNugget. Então, a variância do McNugget é baixa. Então, vai ser relativamente padronizado, entendeu? A variância é baixa, né? Ou seja, você pode não gostar tanto, o valor esperado pode ser baixo, né? Mas a variância do quanto você vai gostar, né, é pequena, ou seja, você vai acabar gostando sempre a mesma quantidade. Beleza? Então, essa aqui é a definição do valor esperado de x e do valor esperado de g de x, tá? Que é muito parecido com o que a gente viu para o caso discreto, com a diferença de que eu substituo o somatório pela integral, tá? E eu substituo a PMF, tá? Que é a função massa de probabilidade, né? Em cada pontinho eu vou ter uma massa, pela função densidade de probabilidade, né? Em que cada ponto eu tenho uma densidade de probabilidade ao invés de ter uma probabilidade. Tá? Então, exercício para vocês aqui, pessoal, qual a média da variável aleatória x que ela está uniformemente distribuída entre A e B? Façam esse cálculo para mim, por favor, que é importante. Vou dar uns 6 minutos para vocês fazerem, pessoal. Então, aí, às 8, então, às 8h35, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, às 8h35, aí eu vou fazer com vocês. Mas se dediquem esses 7 minutos aí para fazer isso aí, que é importantíssimo. Tá, qual a média de uma variável aleatória x uniformemente distribuída no intervalo entre A e B?
Conseguiram fazer, pessoal? Qual valor, quanto deu? Alguém encontrou o valor esperado de x? Então, utilizando a definição, né? Tá vendo? O valor esperado de x vai ser o quê? Integral de menos infinito a mais infinito de x vezes f de x dx. Tá? Só que a gente já sabe se a variável aleatória ela está uniformemente distribuída entre A e B, né? Então, a PDF vai ser o quê? A PDF vai ser 1 sobre B menos A, né? Quando x estiver entre o quê? Entre A e B. E zero caso contrário. Né, pessoal? Então, olha só, a minha integral que antes ia de menos infinito a mais infinito, ela vai ser calculada entre o quê? Entre A e B, tá vendo? Com valor de a PDF assumindo o valor o quê? De 1 dividido por B menos A. Tá? Então, isso aqui é o meu f de x dx. Tá? Então, eu posso botar 1 dividido por B menos A para fora, aí eu vou ter que calcular o quê? Aí eu vou calcular a integral de x vezes d de x. Né? Só que a gente já sabe que a integral de x vezes d de x é o quê? É meio vezes x ao quadrado. Né? Então, vai ficar, olha só, 1 dividido por b menos a, vezes meio, né? Vezes x ao quadrado, tá vendo? Nos limites da integração entre a e b. Aí vai ficar 1 dividido por b menos a, vezes b ao quadrado menos a ao quadrado. Né? Só que a gente sabe que b ao quadrado menos a ao quadrado é b menos a, vezes b mais a, tá? Então, esse b menos a vai cortar com b menos a do denominador. Então, o valor esperado da variável aleatória x vai ser o quê? Vai ser a mais b dividido por 2. Que é exatamente o ponto médio, né? Entre b menos a. Tá? Então, o valor esperado vai ficar exatamente na metade. Entre a e b. Alguma dúvida, pessoal? Então, o valor esperado de x vai ser a mais b ao quadrado. Alguma dúvida? Mais b sobre 2, não. Oi? Falar mais b ao quadrado. Mais b sobre 2, não. Pode falar de... ali? Só que é a mais b dividido por 2. Isso? Se falar mais b ao quadrado. Não, é a mais b dividido por 2. Então, o valor esperado da variável aleatória uniforme vai ser o quê? Vai ser a mais b dividido por 2. Aí eu posso perguntar também, ó, qual o valor do quadrado do valor esperado, tá? Isso vai ser importante depois, né? O valor do quadrado do valor esperado é simplesmente a mais b ao quadrado dividido por 4, tá? E é só importante para distinguir, né, que o valor esperado de x elevado ao quadrado é diferente, né, do valor esperado de x ao quadrado, tá? Isso vai ser importante para a gente, né, porque da mesma forma que acontecia no caso discreto, a variância de x pode ser calculada de uma forma um pouco mais fácil, como valor esperado de x ao quadrado, tá? Menos valor esperado de x, né? Esse número elevado ao quadrado, tá? Então, vamos fazer um novo exemplo, tá? Então, aqui, pessoal, ó, eu considero que a variável aleatória x ela está novamente uniformemente distribuída no intervalo entre a e b. Aí eu quero que vocês calculem para mim agora qual o valor esperado de x ao quadrado. Ou seja, meu g de x agora, meu g de x é x ao quadrado. Eu quero que vocês calculem para mim qual o valor esperado de g de x. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem aí, por favor.
Alguém conseguiu progredir um pouco aí? Seria B ao cubo menos A ao cubo sobre 3 que multiplica B menos A? Eu acho que é por aí. Talvez. Né? Então vai ser o que? Integral de menos infinito? É isso mesmo que você falou, né? Só não fiz a última simplificação ali. Isso mesmo. Para fazer a última simplificação é só fazer divisão polinomial mesmo. Você faz, se você não souber o produto notável lá, né? Você faz assim, né? Divide por B menos A, tá? Aí você vai fazendo, aí você vai obter exatamente isso aqui, tá? Mas vamos voltar para o que importa, né? Então vai ser o quê? Esse aqui é o meu g de x, tá vendo? Aí vai ficar a integral de menos infinito até infinito de x ao quadrado vezes f de x, que é a minha PDF, né? Então vai ficar, ó, x ao quadrado, tá vendo? Que é o meu g de x, vezes a PDF, que a gente já viu que é o quê? É 1 dividido por b menos a, né? Para o x entre a e b, né? Aí eu posso colocar 1 dividido por b menos a para fora da integral, né? Aí eu vou querer saber qual é a integral de x ao quadrado, né? A primitiva, né? Primitiva de x ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 1/3 vezes x ao cubo, né? Por quê? Né? Se eu fizer a derivada de 1/3 vezes x ao cubo, eu vou obter exatamente o quê? 3 vezes 1/3 vezes x ao quadrado, tá? Então, a primitiva de 1/3 vezes x ao cubo vai ser... a primitiva de x ao quadrado é o quê? 1/3 vezes x ao cubo, tá? Para os limites da integral, né? Entre a e b, né? Então, o valor esperado de x ao quadrado vai ser 1 dividido por b menos a, vezes b ao cubo menos a ao cubo, dividido por 3, tá? Então, isso aqui que eu queria, né? Qual o valor esperado de x ao quadrado? Vai ser 1 dividido por b menos a, vezes b ao cubo menos a ao cubo sobre 3, tá? E é interessante observar, né, que o valor esperado de x ao quadrado, tá, foi diferente, tá, do valor esperado de x, abre e fecha parênteses, ao quadrado, tá, pessoal? Então, o valor esperado de x, abre e fecha parênteses, ao quadrado, é a mais b ao quadrado, divide por 2, divide por 4, e o valor esperado de x ao quadrado, né, é igual ao quê? Vai ser, fazendo a divisão polinomial, né, vai ser igual ao quadrado mais ab ao quadrado mais ab mais b ao quadrado dividido por 3. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? A gente está indo bem devagar para vocês absorverem isso aí. Alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza. Então, a variância, né? A variância a gente vai querer saber exatamente o quanto, né, que a variável aleatória x ela se afasta da média, né? Então, a variância é pequena, quer dizer que ela está sempre próxima da média. É o caso do McDonald's. Então, tipo assim, você sempre sabe o gosto, né, e o que esperar de um McDonald's, né? Que é diferente se você pedir, sei lá, uma sopa aqui no Brasil e uma sopa em algum outro país, né? Então, tipo assim, pode ter uma grande variância do quanto que você vai gostar, né? E especificamente, né, a gente já viu que o valor esperado de g de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a integral, né, de g de x, tá? Vezes o f de x dx. Só que na variância a gente está interessado em saber o deslocamento, o quanto que a variável aleatória x se afasta da média. Então, nesse caso específico, o meu g de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao x menos o valor esperado de x ao quadrado. Então, a variância de x vai ser igual ao quê? Vai ser... Aí aqui, ó, eu substituir pelo meu g de x, tá? Isso tudo aqui é meu g de x, ó. Aí vai ficar o g de x vezes a f de x, tá? Então, minha variância pode ser calculada dessa forma. A integral de menos infinito até mais infinito de x menos o valor esperado de x ao quadrado, vezes a PDF. Eu multiplico pela PDF por quê? Porque eu quero saber quanto, na média, minha variável aleatória x se afasta da média. E simplifica bastante, como eu já falei com vocês na aula de hoje, calcular a variância como? Como valor esperado de x ao quadrado menos abre e fecha parênteses, né? Valor esperado de x ao quadrado. Tá? Facilita bastante
calcular a variância através dessa igualdade, que é válido tanto para variáveis aleatórias discretas como para variáveis aleatórias contínuas, tá? Então, pessoal, utilizando o que a gente já fez e essa equação 23, tentem calcular para mim, por favor, qual vai ser a variância de uma variável aleatória uniforme. Tá? Qual a variância de uma variável aleatória uniformemente distribuída no intervalo entre A e B? Vocês podem calcular utilizando a equação 22 ou calcular utilizando a equação 23. Vai ficar, ó, esse cara que a gente já calculou, né, lá em cima, e esse cara aqui também. Né? Tá vendo? O valor esperado de x ao quadrado deu isso aqui, ó, da equação 21. Então, para calcular a variância, eu vou pegar essa equação 21 e subtrair dessa equação 18. Tá? Eu vou pegar essa equação 18 aqui, né, e subtrair essa equação aqui que eu estou pintando de verde, né, que é a equação 21, que é o valor esperado de x ao quadrado, eu vou subtrair dessa equação 21 a equação 18, né? Que vai ficar assim, tá vendo? O valor esperado de x ao quadrado, menos abre e fecha parênteses, valor esperado de x ao quadrado, né? Aí vai ficar a mais b, a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado menos esse aqui, né? Menos esse carinha aqui que é o valor esperado de x abre e fecha parênteses ao quadrado, tá? Aí se eu fizer essa manipulação aqui, tá? Aí eu vou obter o quê? Eu vou obter, só para ver se está tudo direitinho. Aí dá certinho, né? Só para você ver o A ao quadrado, né? Aí vai ficar o MMC da 12, né? Aí vai ficar, ó, 4 ao quadrado, né? Aí esse 3 vai ficar o quê? Menos 3 ao quadrado, tá vendo? Aí vai ficar, aí vai aparecer esse A ao quadrado aqui, tá? Então, fazendo simplesmente essa manipulação algébrica aqui, a gente vai obter que o valor esperado de x, que a variância de x vai ser igual ao quê? B menos A ao quadrado dividido por 12. Tá? E você vê que faz sentido, né? À medida que o B se torna mais próximo de A, né, a variância diminui. Né? Então, a variância aqui é B menos A ao quadrado, e à medida que o B se torna mais próximo de A, né? Ou seja, minha PDF é constante entre A e B, tá? Com valor, né, o valor esperado, né, com valor de... Não, a PDF possui valor de 1 dividido por B menos A, né? Mas é interessante observar que à medida que o B se torna mais próximo de A, né, a variância diminui. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Posso seguir adiante? Sim, tranquilo. Né, eu tenho a mesma propriedade que a gente viu, que é válida também para variáveis aleatórias discretas, né? Que é válida para variáveis aleatórias discretas, que é o quê, pessoal? Se eu tenho uma transformação linear de uma variável aleatória x, né, ou seja, eu tenho y igual a vezes x mais b, tá? Né?
Eu não lembro exatamente, né? Mas, por exemplo, imagine que a conversão de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Fahrenheit é... Alguém lembra de cabeça? Não, né? Imagina que alguma coisa... Oi? Vamos imaginar que você quer fazer uma transformação. Deixa eu ver se eu acho aqui não. Só. Rapidinho. Menos F é o Fahrenheit, né? Menos 32 dividido por 1,8. É assim, Acho que é isso. 1,8 Celsius mais 32? Não. Acho que é isso. Vamos imaginar que seja isso. Está próximo o suficiente. Então, se Celsius é uma variável aleatória, se a temperatura em Celsius é uma variável aleatória, né, eu posso, através de uma transformação linear, obter a variável aleatória que vai ser a temperatura em Fahrenheit. Mas aí vocês podem perguntar, né? Mas, pô, se a variável aleatória representando a temperatura em Celsius, né? Aí imagina que, por exemplo, que a temperatura em Celsius, né? Imagina que a temperatura em Celsius possui média de 10 graus, né? Celsius. Imagina que a temperatura em Celsius possui também deixa eu ver aqui, possui variância, né, da temperatura em Celsius, né, de 16. Né? Aí vocês podem se perguntar assim, pô, mas se eu fizer a transformação linear da temperatura de Celsius para Fahrenheit, qual vai ser a média e qual vai ser a variância da temperatura em Fahrenheit, tá? Aí eu digo para vocês, né, que a gente já viu lá no caso contínuo, que é a mesma coisa por causa do esquerdo, que o valor esperado da temperatura em Fahrenheit vai ser 1,8 vezes o valor esperado da temperatura em Celsius mais 32, tá? Então, como o valor esperado nesse exemplo que eu estou dando da temperatura em Celsius é 10 graus, né? Então o valor esperado da temperatura em Fahrenheit vai ser quanto? Vai ser 50, que é 18 mais 32. Tá? Aí nesse exemplo que eu agora estou dando para vocês, né? A variância da temperatura em Celsius é 16. Aí, se eu calcular a temperatura em Fahrenheit como 1,8 C mais 32, qual vai ser a variância em Fahrenheit? A variância em Fahrenheit vai ser o quê? Vai ser 1,8 ao quadrado vezes 16. Tá vendo? Ó, o valor esperado de y aqui é A vezes o valor esperado de x mais b. Foi exatamente o que a gente fez, tá vendo? Em que meu A ali em cima foi 1,8 e meu B ali em cima foi 32, tá? E a variância da variável aleatória transformada, que seria a variância da variável aleatória em Fahrenheit, vai ser o quê? Vai ser o A ao quadrado, tá vendo que é exatamente 1,8 ao quadrado que eu coloquei ali, vezes a variância da temperatura em Celsius. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não, né? Agora, para terminar a aula, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Se x é uma variável aleatória com média 10, tá vendo? Nesse exemplo aqui, ó, x é uma variável aleatória com média 10 e variância 16. Aí agora, né, eu vou pedir para vocês duas coisas. Como eu posso transformar minha variável aleatória de média 10, tá? Minha variável aleatória é x, isso vai ser importante depois do curso, depois no curso. Como posso transformar minha variável aleatória x, que possui média 10, em uma variável aleatória com média 0? Tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Então, imagine que eu quero transformar a variável aleatória x, tá? Em uma variável aleatória z, mas eu quero que a variável aleatória z tenha média 0. Como eu consigo fazer isso?
Alguma sugestão, pessoal? Como eu consigo criar a partir da variável aleatória x uma variável aleatória z que possui média zero? Eu posso igualar aquele A média de x mais b a zero? O que você pode fazer, vê se faz sentido aqui, tá vendo? Eu posso, tá vendo? Eu pego minha variável aleatória x, tá vendo? Eu uso o a como sendo 1, ó. Meu azinho é 1, tá? Aí eu vou usar o b como valor esperado de x, tá? Aí vai ficar o quê, ó? Aí eu vou criar minha variável aleatória z como? Eu vou criar minha variável aleatória z sendo x menos o valor esperado de x, tá? Então, minha variável aleatória z vai ser o quê? Vai ser o x menos 10, em que esse 10 é exatamente o valor esperado de x, tá? Aí, vê se faz sentido, Thiago. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular o valor esperado de z, tá? Usando essa definição da equação 27, tá? Olha só. Usando a definição da equação 27. Né? Nesse caso específico, meu a é igual a 1, tudo bem? E meu b é igual ao quê, pessoal? Vocês concordam que meu b é igual a menos 10? Sim. Então, o valor esperado de z vai ser igual ao quê? Olha só, vai ser 1, que é meu a, né? Vezes o valor esperado de x, tá? Menos 10, tá? Aí vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes 10, que é o valor esperado de x, menos 10, que é igual a zero, tá vendo? Então, o que eu fiz para criar uma variável aleatória com média zero? Eu simplesmente subtraí da minha variável aleatória a média dela mesma, tá? Então, eu criei uma variável aleatória z, subtraindo da variável aleatória x o valor esperado da variável aleatória x. Entendeu, Thiago? Entendeu, Vinícius? Entendi. Sim, Uma deu pessoa pra que eu entender. faço com o Thiago, eu ia tentar igualar a zero para tentar achar uma. Assim, usando aquela primeira fórmula integral, para calcular a média, esse valor esperado da outra função, para eu usar, igualar isso a zero para tentar achar esse valor. É uma forma, eu acho que vocês estão falando, é isso aqui, né? Isso aqui teria que ser zero, né? É. Aí Não, você estou vai falando ter mais da que... de cima, daquela outra lá, que é a integral de g de x, f de x, Ah, igualar aquilo lá a zero. É, acho que calcula a média, né? É, porque o que acontece é que você, tipo assim, você usa aquela fórmula lá, tá? Se você quiser provar que isso aqui é verdade, entendeu? Aí eu posso até fazer para vocês a aula que vem. Mas isso aqui já é um resultado, tipo assim, mais, digamos, trabalhado do que você já viu antes, entendeu? esse é mais Então, direto ao ponto, né? Mais rápido. exatamente, entendeu? Aí, a aula que vem eu vou mostrar para vocês se eu posso usar aquele resultado que é super genérico, tá? E válido para qualquer g de x para provar essa equação 27, tá? Mas aí eu utilizo essa equação 27 para facilitar a minha vida, entendeu? Aí, por exemplo, aqui, ó, aí para terminar a aula, aí a partir da z, pessoal, agora eu quero fazer outra coisa, porque a variável aleatória x, tá vendo? E, na verdade, a variável aleatória z, né, a variável aleatória z, ela também vai possuir variância 1, vai possuir a mesma variância de x. Por quê, pessoal? A variância de z vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ao quadrado, tá vendo? Vezes a variância de x. Porque meu azinho é 1. Então, a variância de z vai ser 1 vezes a variância de x, tá? Que é 16, tá? Então, a variância de z vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 16, tá? Aí, agora, eu quero criar uma variável aleatória y a partir da variável aleatória z, que possui variância 1, tá? Aí, como eu posso fazer isso, pessoal? Né? Aí, olha só, aí eu vou dividir minha variável aleatória z pelo desvio padrão de x. Tá vendo? Porque aí o que eu estou fazendo aqui? Vê se vocês concordam que se eu faço isso aqui, ó, se eu faço isso aí que eu circulei aqui, que eu coloquei o quadrado, né? Eu estou fazendo o quê? Y igual a z dividido por sigma de x. Nesse caso em que eu faço y igual a z dividido por sigma de x, vocês concordam que meu a é igual a 1 sobre sigma de x, 1 dividido pelo desvio padrão, e meu b é igual a zero?
Sim, sim. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Né? O que vai acontecer aqui, pessoal? Então, você vê que meu sigma de y vai ser quanto, pessoal? Né? Peraí. Meu sigma de y ao quadrado vai ser igual ao quê? É o a ao quadrado, né? Vezes sigma de x ao quadrado, correto, pessoal? Desculpa, vezes sigma de z ao quadrado. Né? Só que aí meu a ao quadrado é o quê? É 1 sobre sigma de x ao quadrado, vezes o a ao quadrado é 1 sobre sigma de x ao quadrado, vezes sigma de z ao quadrado. Só que sigma de z ao quadrado a gente sabe que é igual ao quê? É igual ao sigma de x, tá? Então eu consegui criar uma variável aleatória y que possui média, né? Que possui média igual a... que possui variância igual a 1, tá? Beleza, pessoal? Então, primeiro aqui eu criei uma variável aleatória a partir da variável aleatória x, que possui média zero. Depois eu também criei uma variável aleatória que possui variância 1, tá? Isso vai ser importante na hora de fazer alguns cálculos para a variável aleatória gaussiana, porque a variável aleatória gaussiana ela vai possuir vários valores de médias, tá? E vários valores de variância, né? O que acontece é que para a variável aleatória gaussiana eu não vou conseguir calcular através de uma expressão fechada as probabilidades dela, através de uma integral. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que consultar uma tabela. Mas essa tabela para a variável aleatória gaussiana, eu só vou possuir a tabela para gaussiana com média zero e variância 1. Aí eu vou usar esse procedimento aqui para converter qualquer gaussiana, tá? Com qualquer média, qualquer variância, por uma gaussiana que possui média zero e variância 1. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Se tiver alguma dúvida, eu explico de novo. Alguma dúvida, sugestão, comentário? Tudo tranquilo? Tudo Sim, pra sim. entender bem. Então tá bom, pessoal. Então, só para fazer o último comentário aqui, tá? Aí vocês podem estar pensando assim, pô, mas professor, você está dividindo a variável aleatória z por sigma de x. Então você tá alterando a média de z, né? Porque inicialmente a gente queria criar z como média zero, tá? Né? Aí eu quero que a minha variável aleatória y, eu quero que minha variável aleatória y possua média zero e variância 1, tá? Mas quando eu estou dividindo por sigma de x, tá? Eu não estou alterando a variância, eu não estou alterando a média da variável aleatória z, tá? Porque o valor esperado da variável aleatória y, nesse caso, vai ficar o quê? Porque meu a é 1 sobre sigma de x, meu b é igual a zero. O valor esperado de y vai ficar 1 sobre sigma de x vezes o valor esperado de z. Como o valor esperado de z é zero, o valor esperado de y vai ser o quê? Vai ser zero também. Então, nesse caso aqui, a gente começou com uma variável aleatória que possuía valor esperado de x igual a 10 e variância 16, né? E através dessa transformação aqui, tá? Em roxo, né? Y, que é igual a x menos o valor esperado de x, tá? Dividido por sigma de x, eu consegui criar uma variável aleatória y que possui o quê? Que possui média zero e, além de possuir média zero, possui variância 1. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Deu para entender, tranquilo. Beleza, pessoal. Então, se tiver alguma dúvida, é só perguntar para mim no chat. E até a aula que vem. Essa semana eu corrijo suas provas. Valeu, pessoal. Até a semana que Valeu, vem. galera. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Guilherme. Até semana que vem. Tchau.